remoção ou é preservação em meio às provações? Muito bem. É importante que se diga o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. É um texto conhecido e considerado por todos nós, porque falamos a respeito de uma promessa feita pelo próprio Cristo à igreja que está em Filadélfia. Somos sabedores que o contexto apocalíptico ele expressa a esperança futura da vinda gloriosa do Senhor Jesus, e o texto em específico de Apocalipse capítulo 3, versículo 10 nos mostra claramente a evidência da remoção da igreja. Dentro desse contexto nós vamos aplicar obviamente a análise contextual, morfológica, teológica e patrística, corroborando com uma constituição de uma das pedras angulares do debate escatológico entre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O texto endereçado à igreja que está em Filadélfia contém uma promessa divina que, quando analisada em profundidade linguística, histórico-geográfica e teológica, aponta de maneira contundente para o arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação. A presente defesa visa explorar os pensamentos dos pais da igreja, em especial o texto no seu próprio contexto. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos que são das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mente, eu farei que venham prostrado a teus pés e sabe o que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce da parte do meu Deus, do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, naturalmente, nós vamos trabalhar o contexto dentro dessa aplicação. Bom, o pastor Aleph entende então que esse guardar é a remoção da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. Pastor Emerson, qual a sua colocação em relação a esse texto? Vamos lá. Minha colocação é que esse texto ele precisa ser visto de duas maneiras. A primeira dela de forma preterista e histórica, a qual o que ocorreu em vias de fato com a igreja de Filadélfia, e também com as outras igrejas da Ásia Menor que faziam um compêndio de 7, e como nós devemos aprender e tirar de lição para que nós venhamos a entender aquilo que a igreja ainda espera e que a igreja precisa passar. É importante nós entendermos o seguinte, que quando nós começamos a observar, quando nós começamos a fazer uma análise das 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, elas formam um compêndio de leis, avisos e alertas para a igreja que vai se desenvolver no futuro, de muitas coisas que aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer até os dias da volta de Jesus. 3 alertas importantes nós encontramos nesse compêndio de 7 cartas das igrejas da Ásia. 3 avisos importantíssimos que a igreja deve tomar cuidado. Primeiro deles, o surgimento de falsos profetas. O segundo deles, a perca do primeiro amor. E o terceiro deles, o esfriamento com a entrada de coisas mundanas dentro do seio da igreja, fazendo com que muitos venham perder a fé. Esses 3 pontos apresentados é algo que aconteceu ontem, aconteceu ou acontece hoje e acontecerá até o dia da volta de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, é muito importante nós entendermos um primeiro ponto, que das 7 igrejas da Ásia, pastor Fabiano, a igreja de Filadélfia é a igreja que mais teve longevidade na história, chegando até mesmo a meados do século XII ao século XIII, historicamente, enfrentando as guerras do Império Turco-Otomano. Então, quando nós olhamos de primeira mão para essa carta, nós precisamos entender que o texto, na verdade, fala de preservação
diante da adversidade e não de retirada, como é falado e ensinado pelos nossos amigos pré-tribulacionistas. E no decorrer desse debate, nós vamos estar trabalhando esse contexto histórico para que nós possamos aprender com o que aconteceu e entender exatamente o que há de acontecer até os dias da volta de Jesus. Sendo por esse caminho, o movimento, a linha de pensamento pós-tribulacionista não enxerga esse texto como algo que seja de retirada de uma tribulação, de uma aflição daqueles dias. Pastor Aleph, o texto ele realmente não dá uma base clara que seria uma retirada, né? Pelo menos é uma interpretação. Se nós pegarmos Evangelho de João 17:15, que Jesus diz que ele ora para que Deus os guarde do mal, mas não os tire do mundo. Essa palavra guardar aqui não seria a mesma palavra usada lá em Apocalipse? Aí nós temos que fazer análise semântica pelo fato de que temos o verbo terel, que em grego aqui em Apocalipse 3:10 falamos a respeito do presente indicativo ativo, teresso, que é acompanhado da preposição ek, que significa tirar de ou arrancar. Então, naturalmente, a remoção, tirar de dentro. O contexto apresentado, nós temos por certo que a interpretação nesse contexto que nós vamos aplicar, ela favorece o pensamento, pré-tribulacionista, pelo fato de que João ele não usa a preposição dia, que é através de, e muito menos a preposição locativa, que é em, que significa dizer livrar em grande tribulação. Ele usa a expressão ek. O mesmo trata a respeito disso na sua própria carta e no Evangelho. Escrevendo o mesmo, ele vai fazer essa alusão e essa corroboração histórica gramatical. O contexto, só para mim fazer uma visão panorâmica aqui histórica, Filadélfia foi fundada no ano 140 a.C. através do rei Átalos Filadelfo II, rei de Pérgamo, tratando a respeito simplesmente com o cujo epíteto, amante do irmão, nomeou a cidade. A cidade ela está localizada no vale de Kogamos, ao leste de Esmirna. A cidade ocupava uma região possivelmente estratégica, considerada como a porta da Ásia Menor. Por isso que o próprio Cristo faz essa alusão. As características geográficas da cidade de Filadélfia, amor fraternal, ela tem, por certo, uma vulnerabilidade sísmica por causa do terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, descrito por Estrabão na sua geografia, e tratava a respeito da devastação da cidade de tal forma que a população que habitava frequentemente fora dos muros, em cabanas, temem os constantes tremores. A cidade de Filadélfia, ela tinha, por certo, ao redor dela, uma espécie de vinhedo que era para a produção socioeconômica interna. Quando Cristo ele endereça essa expressão, te guardarei da hora da tentação, dentro da visão preterista que o pastor Emerson acabara de relatar, a visão preterista ela é corroborada por dois fatores. A visão relacionada ao preterismo radical e o moderado. O radical acredita piamente que todas as profecias aconteceram no século I da era cristã, tanto a ressurreição quanto a vinda gloriosa de Cristo, em especial no seu apogeu da diaspora do ano 70 depois de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 20, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, quando Tito cerca Jerusalém. Se advogarmos a visão preterista, aonde que podemos encaixar a ressurreição, a manifestação em glória de Cristo? Por isso, o texto de Apocalipse, capítulo 3, ele não expressa uma visão preterista de forma alguma. Pelo contrário, com a máxima vênia ao nobre companheiro, pastor Emerson Cicarelli, um amigo de tantas horas, simplesmente nós temos o próprio Cristo fazendo essa subdivisão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Capítulo 1, as coisas que vistes, 2 e 3, que são, e 4 ao 22, que acontecerão. Tanto é que Apocalipse, capítulo 4, inicia, sobe aqui,
porque mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Nesse caso, Jesus falou muitas coisas a respeito de vocês serão perseguidos, maltratos, são coisas que acontecerão. O que fica complicado, às vezes, por exemplo, João 17, a palavra é a mesma. A palavra é guardar de. Mas por que em João 17 não significa essa retirada fisicamente? Perfeito. Posso responder isso? Pode. Perfeito. Na verdade, foi essa a primeira pergunta. A preposição ek, na visão do pastor Emerson, é livrar dentro também, correto? Perfeito. Porém, em João capítulo 17, do capítulo 13 ao capítulo 17, o último sermão de Jesus Cristo, preparando os discípulos, o sermão do cenáculo, capítulo 13, o lava-pés, capítulo 14, a esperança do céu, capítulo 15, a videira e os frutos, capítulo 16, o batizador com o Espírito Santo, capítulo 17, Jesus faz 3 orações. Primeiro, por ele, segundo, pelos discípulos e terceiro, pela igreja. O contexto nos apresenta, não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. A pergunta que advogam, obviamente, os pós-tribulacionistas, que a preposição ek é dentro de e não trazer para fora, que isso contraria muitos léxicos. Nós temos por certo, então, que a oração, se levarmos em conta essa questão, então quer dizer que Jesus está orando para Deus livrar os seus de dentro do maligno. Então quer dizer que a igreja está dentro ou fora? Essa é a composição. Pastor Emerson, realmente, se a proteção fosse durante... Por que a expressão não foi usada guardar em meio? Isso também é uma questão e depois... a se pensar. E se é um período específico global, como que alguém pode ser guardado sem ser retirado? Tudo bem, vamos por partes. Só preciso de tempo, porque o Aleph falou bastante. Obrigado. Então agora é minha vez. Que nem o ministro Fux, né? O tempo será dado, fique tranquilo. Depois eu faço a... Bom, vamos responder primeiro algumas coisas que o Aleph falou, que ele entendeu da minha apresentação. Quando eu falo a respeito do conceito preterista, eu não falo a respeito de todo o livro do Apocalipse. Eu falo que as 7 igrejas da Ásia Menor são igrejas históricas. Não há como negar a existência das 7 igrejas da Ásia. Correto. Então, quando eu entro dentro do conceito do preterismo, eu posso deixar um pouco mais exegético usando a metodologia diacrônica. Dentro da metodologia diacrônica, nós sabemos que a primeira análise é exatamente para o tempo, é exatamente para a época e para o momento em que a carta foi escrita. Ora, vamos lá, pastor Fabiano. Em primeira mão, para quem a carta foi escrita? Foi escrita para a igreja de Filadélfia. Havia uma igreja na região da Turquia, por nome de Filadélfia, com problemas, dificuldades, passando por um momento de adversidade, e em primeira mão Cristo fala com essa igreja. Nós não podemos abandonar a metodologia diacrônica e aplicar uma metodologia sincrônica. Para quem está assistindo aí, uma metodologia sincrônica é você pegar o texto e aplicá-lo totalmente aos seus dias, forma correta, mas nós não podemos abandonar o conceito diacrônico, que é o primeiro, de que a carta foi escrita para esta região. Então, esse é o primeiro conceito. Quando nós falamos a respeito do preterismo, falando exatamente como a carta foi escrita em primeira mão. Segundo ponto importante que nós precisamos entender é o seguinte, é que o pré-tribulacionismo, ele... De 7 cartas do Apocalipse, ele só usa uma para trabalhar conceito escatológico. Ele abandona Éfeso, ele abandona Esmirna, ele abandona Pérgamo, ele abandona Tiatira, Sardes, Laodiceia e trabalha exatamente a ideia de Filadélfia. Por quê? Respeitosamente, com muita vênia, porque a carta de Filadélfia é a única que eles encontram algum respaldo para poder respeitosamente fazer o velho recorte de peça com peça, para poder criar essa doutrina de que a igreja será retirada antes da tribulação. Outra coisa que foi perguntado também foi a respeito de Jesus permitir que a sua igreja morresse nas mãos do maligno.
Foi isso mais ou menos que você falou? Não, foi a oração de Jesus em João capítulo 17, a pergunta do pastor Fabiano Faia, que ali a mesma preposição que é usada, palavra. Guardar do Sim, maligno. Nós já vamos então, entrar nessa parte. Eles advogaram. Referente a esse conceito de que muito se escuta, puxa, mas ele deixaria a sua noiva passar pela dificuldade, passar pelo maligno. Olha que coisa interessante, uma carta que ninguém lê. Vamos trabalhar a carta de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante que esse medo, esse receio de passar por tribulações e perder a vida em pleno século XXI não se encontra no seio da igreja primitiva do século I, II, III em diante. Existe uma certa preocupação de, mas como Cristo vai deixar que a sua noiva, os seus filhos, eles venham padecer? Olha o que diz o versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Abre aspas. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mas se vocês forem fiéis até o dia da morte, eu darei a vocês a coroa da vida. Ora, senhores, qual é a maior promessa que o crente recebe da pessoa de Jesus Cristo? Salvação e coroa da vida. Então, esse pensamento de que muitos podem morrer na mão do anticristo, na grande tribulação, nós precisamos lembrar que para nós cristãos o viver é Cristo e o morrer é lucro. A segunda morte apresentada aqui, que eles gostam muito de falar sobre Deus livra a sua igreja da ira, não são exatamente os 7 anos da tribulação, e sim a segunda morte que está no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E já para devolver para você a palavra, existem alguns léxicos aqui que mostram um pouco diferente esse pensamento de que a preposição ek, ela pode trabalhar apenas o conceito pré-tribulacionista. Há a possibilidade também de favorecer o pós-tribulacionismo. Espero ter respondido tudo. Pastor, antes de eu passar para o pastor Aleph, como eu apertei ele, vou apertar o senhor também. Eu entendo, até eu falei para ele que eu sou a pessoa certa aqui, talvez, para estar aqui, porque eu não tenho um lado. Certo. Então eu vou apertar os dois lados justamente para que a gente possa ter um esclarecimento mais amplo. Certo. Vamos lá. Eu entendo a sua colocação usando textos bíblicos, mas existem outros textos que contrapõem. Por exemplo, 1 Tessalônica 1,10 e 1 Tessalônica 5,9 vai falar que Jesus nos livra da ira vindoura. No 5,9 vai dizer que Deus não destinou os seus filhos para ira. E isso daqui dá um argumento muito forte para essa defesa. Como que o senhor encara esse texto? Como relacionar isso? Da seguinte maneira, colocando 2 pontos importantes na mesa. Vamos lá. A ira de Deus. Primeiro ponto, o que é a ira de Deus? É a primeira coisa que nós precisamos parar para trabalhar. Segundo ponto, entre a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre destinado ao diabo, seus anjos e aos rebeldes, o que seria a ira de Deus? Apenas 7 anos que se passam ou a segunda morte, que é toda a eternidade? Dentro do pensamento pós-tribulacionista, a ira que Deus nos livra não é a primeira morte, sim a segunda. Porque a segunda morte é o quê? A segunda morte é a condenação eterna. Prova disso que na mesma carta, quando ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte. Posicionamento condicional. Dar-te-ei a coroa da vida. Olha o versículo que vem depois. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer
O que passar pelo processo do versículo 10 não receberá o dano da segunda morte. O grande problema é que no pensamento pré-tribulacionista, eles acreditam que a ira de Deus é exatamente o processo dos 7 anos. Só que se o senhor parar para pensar e analisar, o que é mais terrível? Os 7 anos de tribulação ou a condenação eterna e o esquecimento total de Deus sobre os tais? Então, dentro desse ponto, é muito mais plausível eu responder que a ira que Deus nos livra é a segunda morte. A ira que Deus nos livra é a segunda morte. Por quê? Ser fiel... E não a grande tribulação. Óbvio. Eu prefiro passar a grande tribulação do que a segunda morte. Pastor Aleph, vai lá. Pastor Emerson terminou? Hã? Não, mas é só parar e pensar. O tempo está bem dividido. Pode Maravilha, vai muito lá. bem. O que você prefere, a tribulação ou a segunda morte? Eu prefiro o céu, né? Ah, entendi. Vamos lá. Dentro desse contexto, só para corroborar, o pastor Emerson usou o texto de Éfeso, a carta de Jesus a Éfeso, Esmirna. E quando vai tratar a respeito da grande tribulação, que é o período da ira, que o pastor Fabiano Faia muito bem perguntou, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9, Apocalipse 3, 10, Daniel 9, 24 a 27, vai tratar a respeito do dia do Senhor. Pastor Emerson, a pergunta é simples dentro do contexto. Qual era a dificuldade que Paulo estava combatendo na primeira geração do século I, no ano 50, na primavera do ano 50, onde Paulo funda a igreja de Tessalônica? Qual era a expectativa que os falsos mestres estavam deliberando e ensinando? Havia alguns problemas que aconteciam na igreja de Tessalônica, alguns deles relatados à ressurreição também, e outro também a volta de Cristo. Tema central desta carta o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Porém, Paulo fala, não vos preocupeis. Porque Paulo trata a respeito que os falsos mestres, eles estavam ensinando que os tessalonicenses estavam vivendo a ira ou dia do Senhor, que simplesmente é considerado como um período de grande tribulação. Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse 6 ao 18, em especial a angústia de Jacó, em Jeremias capítulo de número 30, versículo de número 7. Quando Paulo declara aquele que nos livra da ira futura, Paulo está ratificando a igreja que está em Tessalonicenses para não se preocupar que nós não passaremos o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é para aqueles que estão em trevas e nós já estamos na luz. E o mesmo texto corrobora que é o calcanhar de Aquiles para os pós-tribulacionistas, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 16. A pergunta que não quer calar, se puder responder em 30 segundos, a igreja sofre a ira do Cordeiro e a ira de Deus, sim ou não? Bom, vou te responder. De prima, conta aí, 30 segundos. Eu vim preparado para a gente trabalhar a ideia de Apocalipse 3:10, que eu quero fazer isso há muito tempo. Que o senhor mudou também alguns textos aí. Não mudei, né? Eu continuo dentro do mesmo texto. Por exemplo, bom, vamos trabalhar só o texto. Se quiser ser, a gente pode sair. Uma coisa interessante a qual o senhor falou, que os crentes de Tessalônica estavam sendo ensinados por falsos mestres, que o dia do Senhor tinha chegado. Já tinha chegado e que eles estavam vivendo esse dia. Porque Paulo declara em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vamos retirar, aí já é a fundamentação para resolver o problema. Mas vamos lá, vamos retirar os falsos mestres e vamos retirar a habilidade que nós temos hoje teológica de entender que naqueles dias eles não estavam vivendo, mas vamos calçar as sandálias deles e viver os problemas que eles viviam naquela época, para poder pensar que o dia do Senhor chegou. Primeiro ponto, quando nós falamos das 7 igrejas da Ásia, nós estamos falando da época áurea, né? Da perseguição do Império Romano.
Nós estamos falando da época áurea, do período que dura de 68 até o século IV, aproximadamente, uma perseguição gigantesca. Perfeito. Então aqui nós já temos uma tribulação. Aqui nós já podemos olhar e imaginar que os nossos irmãos achavam sim, para aquele momento, para aquela época, principalmente por não serem onisciente, onipotente, onipresente, de que eles estavam vivendo o dia do Senhor. Tá? Textualmente, historicamente, isso pode acontecer. Nós hoje olhamos e dizemos que não, porque simplesmente Jesus não voltou naquela época e nós temos ferramentas fantásticas para entender que ele ainda virá. Mas quanto nós olharmos para tudo isso e entender que a grande tribulação é um pensamento que poderia ser vivido naquela época, para ele sim, sem problema nenhum. Agora, respondendo o que o pastor Fabiano me perguntou, o que foi, pastor? Eu só fiz essa pergunta para o senhor responder em 30 segundos, que ainda está no meu tempo, se me permite. O senhor falou, mas não respondeu, pastor. O que você deseja saber, Aleph? Vamos lá. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, sobre a ira. Que ira é aquela, se Paulo está relatando, combatendo a heresia do século de número 1, na primeira geração, que o povo já estava vivendo ali o dia do Senhor, que é o período de ira. Por isso que Paulo trata a respeito disso. Ele nos livra da ira futura. A ira futura não é o período presente que Paulo está vivendo ali. Porque havia... Então são duas iras. Não, é uma ira completa, porém o dia do Senhor em específico não estava acontecendo naquele momento. Porém, como naturalmente o texto de Apocalipse capítulo 3 é o tema central, eu preciso trabalhar aqui, se me permite, pastor Fabiano, e vocês têm liberdade com a máxima venial nobre pastor Emerson, nós temos por certo que a igreja que está em Tessalonicenses é a igreja escatológica, as cartas escatológicas de Paulo. 1 Tessalonicenses, Paulo vai apagar o fogo do desespero relacionado aos falsos mestres, e 2 Tessalonicenses ele vai tratar a respeito da glória do Senhor. Nós temos por certo que esse mesmo texto corrobora Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Perfeito, vamos falar de ira. Falam a respeito de Rote eteressas ton logon tes hipomones mu cago te teresso ek tes horas tu peirasmo tes melumses restai epites oi cumenes roles. Isso aqui é muito importante. Peirasaitus Kotoi kuntas epitesges. Análise morfológica aqui relata o verbo terel, que é o tema central aqui, que é o verbo que significa dizer e aparece 2 vezes no versículo, que é uma construção de reciprocidade retórica, exato, que é sempre do presente do indicativo nos léxicos, como tu guardaste eteressas, a minha palavra eu também te guardarei, que é o verbo terel. O verbo significa não apenas observar ou vigiar, mas preservar ativamente, manter em segurança. Proteger de danos. Perfeito. No Novo Testamento, o mesmo verbo é usado em João 17,15, onde Jesus declara: ora, peço que os tires do mundo, mas que os guardes. Que não os tire do mundo. Mas que os guardes, que é a mesma tereces do mal. Aguardar aqui, a expressão guardar, o verbo guardar aqui em João 17,15, não implica a remoção do mundo. Olha que interessante. Argumentos pós-tribulacionistas, contudo, a distinção é crucial do que reside a preposição que se segue. Só para me concluir, se me permitem, a preposição ek. A ek é o argumento central do verbo, porque se nós isolarmos o verbo, teremos anomalia textual. Então a preposição joga luz para qual direção o verbo está nesse sentido. Obviamente que é o verbo que produz a ação, mas a preposição ajuda. O coração exegético do debate desse contexto está na preposição ek, que traduzido dá, que é a expressão guardarei da hora da provação. Teresso ek. Perfeito. Pastor, vamos falar um pouquinho de ira, vamos? Eu só preciso entrar no comercial. Perfeito. Mas não existe nenhuma outra palavra no grego que poderia diferenciar essa questão
Tem. No texto de João, porque a mesma palavra guardar é a mesma palavra que está sendo usada lá em Apocalipse. Mas a grande diferença é a construção gramatical. Guardar do maligno. Então que nós precisamos lembrar também... A igreja é guardada dentro do maligno. Vamos segurar só um pouquinho. Eu já volto para o senhor, pastor. Vamos entrar. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.